Olá, amigos. Nesses dias de confinamento, os companheiros, para não deixar de continuarmos conversando a respeito dos ensinos do Cristo e da doutrina espírita, programaram aí este sistema a fim de que a gente possa continuar em contato. Então, agradecidos àqueles que assim agiram, e nos foi oferecido, temos um tema que eu quero crer seja bastante oportuno para este período que nós estamos vivendo, porque nos sugeriram que nós falássemos a respeito de solidão. Solidão. O que é a solidão e quais são os malefícios que ela traz à pessoa que se recolhe, que se isola. Evidentemente, vocês já perceberam que nós aqui não estamos nos referindo àquela solidão necessária, como, por exemplo, esta que estamos passando, para cuidar da saúde, para preservar. Não. Nem daquela solidão em que a pessoa busca um refúgio a fim de se concentrar para executar, planejar melhor um trabalho a ser desenvolvido depois. Estas são solidões necessárias. Jesus utilizou a solidão. Encontramos nos registros dos evangelhos de que ele, antes de iniciar a sua missão, retirou-se por 40 dias no deserto. Então é a solidão necessária. Paulo de Tarso também, antes de iniciar o grande trabalho de divulgar o cristianismo no mundo grego, na obra fantástica, tirar do mundo palestino e levar para o mundo grego, Paulo também se retirou para o deserto de Dan, na Palmira, onde ficou 3 anos, estudando, meditando, pensando a respeito do que faz e fez bem feito. Então, esses 2 exemplos de solidão necessária. Interessante é que Jesus ficou 40 dias, Paulo ficou 3 anos, ou seja, quase 28 vezes mais do que Jesus ficou. E a missão de Jesus é muito mais profunda do que a de Paulo. Aí a gente observa a enorme, imensa diferença que há entre um espírito crístico e um espírito humano, embora imensamente virtuoso, como Paulo de Tarso. Estas são solidões necessárias, buscadas, visando algo posterior. Como, por exemplo, essa que nós estamos vivendo, solidão necessária. É preciso que a gente se recolha para manter a nossa rigidez, manter a nossa possibilidade de permanecermos em saúde.
Estas são solidões benéficas. E qual seria aquela que traz prejuízo? É aquela em que a pessoa se retira da sociedade, se afasta de todos e de tudo para poder viver uma vida isolada. Geralmente, fruto de um imenso orgulho, a ausência de colaboração para com o próximo. Imenso orgulho. Imenso egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade. Então, aquele que se isola sem ter uma fundamentação, ele está apenas se revelando como profundamente egoísta, profundamente orgulhoso, trazendo um prejuízo enorme para aqueles com os quais ele deveria conviver. E um enorme prejuízo para ele mesmo, porque perde a oportunidade de aprender no relacionamento. Até mesmo no atrito. O atrito é natural, acontece. Nós precisamos separar atrito de conflito. O atrito, o embate de ideias, isso é da natureza humana. E é aquilo que provoca o progresso. É no atritar das ideias que a humanidade avança. Conflito não. O terrível é que há pessoas que não conseguem atritar sem conflitar. E aí a coisa fica ruim. Então, não é buscar a sociedade para o conflito, mas o atritar de ideias. Pedro, Paulo, Tiago, menor, tiveram grandes, enormes atritos no trabalho que estavam executando. Então, aquele que se isola, ele deixa de colaborar, porque deixando de atritar com os outros, sem conflitar, porque não é necessário, ele perde a capacidade de colaborar para com a sociedade. E o que é pior, esquece de obter o benefício daquela parcela da sociedade que deveria, com a qual ele deveria conviver, ele perde essa oportunidade também de aprender. Então, é uma experiência reencarnatória tendente à nulidade, quando não é totalmente nula. O isolar-se egoisticamente. O interessante é que o contrário, o adverso da solidão é a solicitude. Não seja solitário, seja solidário. Como uma troca de uma consoante por outra. Acarreta uma diferença enorme. Solidão imensamente prejudicial à pessoa. Geralmente provocada por algum trauma, algum atrito ou algum conflito que a pessoa viveu, e aí ela se recusa a colaborar com aquela parcela da sociedade. E aí se afasta, trazendo um enorme prejuízo para si. Solidão, orgulho, egoísmo, trauma, essa solidão
buscada, desejada, sem um motivo que a justifique para uma execução de algo mais à frente. O curioso é que a gente, pesquisando a respeito da humanidade, da formação dos primeiros grupos humanos, aquilo que mais tarde veio a originar a família. Quando a gente pesquisa sobre isso, vai atrás aí do que nos falam os antropólogos, os sociólogos, essa turma que entende deste assunto. O interessante é que eles divergem a respeito da origem da formação do grupo familiar. Uns dizem o que provocou, deu origem, iniciou o grupo familiar e mais tarde, portanto, a sociedade, foi o frio e a ameaça lá fora da caverna. Geralmente as pessoas, os entendidos neste assunto, eles apresentam como justificativa, melhor dizendo, para a formação do grupo familiar, a necessidade de proteção contra o frio ou a ameaça que existia no ambiente hostil em que viviam animais e tudo mais. Quer dizer, para eles, o grupo familiar foi simplesmente um resultado de uma ameaça. É por isso que muitos, e aí mostra a característica deles em serem materialistas, ateus, é que eles dizem que a formação do grupo familiar e da sociedade, portanto, foi algo fortuito, uma ameaça externa, não algo brotado entre o ser humano, mas algo que os obrigou a se reunirem dentro da caverna e aí originou o grupo familiar. É por isso que muitos dizem que família é algo que não deveria existir na estrutura da sociedade. Que a família é algo que criado por um acaso, por uma ameaça. Vencida a ameaça, vencido o frio, passada a era glacial, com a possibilidade de se fazer agasalhos, de controle do ambiente gelado, ou do controle do animal lá fora, a família não deveria existir. E justificam. Vêm os animais, não formam família. Não formam família. O homem é um animal que pensa. Isso demonstra, dá bem a característica das pessoas materialistas. A vida é apenas uma coincidência do encontro de um gameta masculino com um feminino e originou essa pessoa que está aqui, que quando essa energia que circula não houver mais possibilidade de ser reproduzida, acaba-se a vida e pronto, tudo se extingue. Esse é o pensamento. Mas há algo a contrapor. Há um argumento a contrapor. E o argumento é
foi o frio ou o rosnar do animal lá fora, ameaçando, que fizeram com que o grupo familiar fosse constituído? Após o controle do animal, porque o animal hoje está cacarejando lá no fundo do quintal, virou uma galinha, foi dominado. O frio foi dominado. Por que as pessoas continuam formando família? Se não há mais o frio, se não há mais o bicho ameaçando. Por que as pessoas continuam formando família? Aí entram aqueles que têm o viés espiritualista e que dizem que o ser humano não é um conjunto de células apenas. Há algo que preexiste ao corpo e continua existindo após o corpo. A isso se dá o nome de alma ou espírito, conforme quer. Existe antes e existirá após a existência corporal. E é este espírito que é dotado de um sentimento, de um sentido dado por Deus ou pela natureza. É um sentido desenvolvido, como a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. Um sentido, o sentido de grei, de agremiação, de ajuntamento, de agrupamento. Pessoas estão sempre procurando pessoas. Olha que interessante. É por isso que, vencido o frio, vencido o animal, as pessoas continuam se procurando. Porque há uma necessidade imensa dentro de cada espírito que existe naquele corpo de aprender, de saber, de conhecer aquilo que o outro sabe. E daí se buscam. Imaginem só se vivêssemos isolados, muito afastados uns dos outros, muito afastados. O nosso progresso demoraria ainda muito mais. A gente observa que as grandes transformações culturais, comportamentais, ocorrem onde há ajuntamento de pessoas. É nas grandes, melhor dizendo, talvez eu não tenha me expressado bem, é nas grandes aglomerações, nas grandes cidades, nas metrópoles, é que se observa as grandes transformações comportamentais. Quem mora lá no interior, uma fazenda aqui, a outra a 100 quilômetros de distância da outra, dificilmente se comunicam. Hoje já há um instrumento, que é esse que eu estou usando aí, ó, e que está me filmando, o celular. Hoje já temos a comunicação que facilita a aproximação. Mas até então, era preciso que estivéssemos juntos. E, portanto, é nas grandes aglomerações que acontecem as transformações culturais.
sentimento de Grey. Eu observo o seu comportamento, acho interessante, adoto ele para mim. Alguém me vê, acha interessante, copia dele. Há um experimento fantástico, feito por cientistas, não são religiosos, ao qual eles denominaram de o 100º macaco. Observaram, estavam pesquisando macacos em zoológicos, em reservas, em várias partes do mundo. E observavam as pessoas que davam alimento para esses macacos, os cuidadores, jogavam batatas para eles, em várias partes do mundo. A batata caía na terra, caía na areia. E o animal, quando ia comer, tinha que retirar a batata ou comia com a areia e depois ficava cuspindo a areia. Era desagradável a areia. A terra também era desagradável. Até que um dia, que dizem que foi uma macaca. Curioso é isso. Pegou a batata que jogaram para ela na terra, mergulhou na água e comeu. O interessante é que este comportamento foi observado em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Ou seja, um comportamento que talvez você adote hoje vai multiplicar. E quanto mais gente em sua volta, quanto mais pessoas em torno de você, mais gente vai ter a oportunidade de replicar esse comportamento. É assim, com esse sentimento de agremiação, de Grey, que Deus dotou o homem para um melhor processo do nosso progresso intelecto moral. Daí o sentimento de Grey inato no homem, dado ao ser racional, para que ele possa progredir. Solidão é boa para a meditação, é útil, mas uma vida voltada exclusivamente para a solidão é prova de profundo egoísmo, é prova de atraso intelecto moral. Não prova, mas talvez tenha como consequência um atraso intelecto moral. A sociedade avança e aquele que se isola fica no mesmo ponto estacionado. Busquemos amigos. Aí a gente começa a entender aquela parábola do administrador infiel, em que ele chama as pessoas e a informação que Jesus nos dá é essa: relacionem-se, tenham muitos amigos. Uma antiga canção de um grande cantor brasileiro, Roberto Carlos, um homem digno. Roberto Carlos dizia numa antiga canção: eu quero ter 1 milhão de amigos. Ele conseguiu. Quanto mais amigos tiver, maior a sua área de influência, mais informações você recebe, maior possibilidade você tem de pegar os problemas da sua vida, a areia que está incrustada naquilo do qual você se alimenta, você possa limpar e se nutrir, adotando um comportamento que vai levando ao progresso da humanidade. Vamos pensar nisso. Que Jesus nos abençoe, lembrando que Ele está com todos nós, toda a humanidade, porque Ele também, sendo o guia e modelo da humanidade, é Ele que nos dirige, é Ele que nos aponta, é Ele que nos dá o exemplo maior. Ele
também está na companhia de todos nós. Muita paz.